Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cultura na cidade de São Paulo. Arte, teatro, música, manifestação popular. E o nosso convidado é o secretário da Cultura da cidade de São Paulo, Nabil Bonduki. Daqui a pouquinho, não perca, no Ponto de Equilíbrio. A cultura que nós vamos tratar hoje é aquela que é relativa aos nossos conhecimentos acerca de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Os governos têm fornecido cultura para as pessoas, principalmente aqui no Brasil? Mais que isso, o brasileiro está preocupado em aumentar o seu nível de conhecimento? A parte da cultura tem que melhorar, por isso que eu tenho aqui na Câmara vários projetos nesse sentido, e um deles que eu julgo da maior importância é o projeto do teatro nas escolas, né? Porque as crianças desde idade infantil já vão adquirindo o hábito da cultura, o teatro. E esse projeto das escolas, voltando rapidamente, das escolas é importante porque muitas crianças têm talento, tem veia artística e não é valorizado e não é despertado nela. Por isso eu creio que a cultura no Brasil depende de nós para que seja cada vez mais elevada e cada vez mais valorizada. O tema cultura vai ser abordado pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Nabil Bonduki é mestre e doutor em estruturas ambientais urbanas e livre docente em planejamento urbano pela USP. É professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo desde 1986. Quando vereador na capital paulista, foi considerado pelo voto consciente como um dos melhores da legislatura 2001-2004. Entre as diversas ações de seu primeiro mandato, foi autor do substitutivo do Plano Diretor Estratégico e dos planos regionais das 31 subprefeituras. Atualmente, Nabil Bonduki é o secretário da Cultura da cidade de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje, com imenso prazer, recebemos em nossos estúdios o secretário da Cultura da cidade de São Paulo, vereador Nabil Bonduki. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Secretário, né? Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. O senhor é vereador, mas atualmente está como secretário da Cultura. Na verdade, eu estou como vereador licenciado, estou como secretário, mas eu sou mesmo professor. Sou professor de planejamento urbano na Universidade de São Paulo. Né? Então, esse é meu trabalho que eu continuo, né? Quer dizer, embora eu esteja como vereador ou como secretário, eu nunca deixo de continuar dando minhas aulas, tudo, porque eu acho que ser vereador não é profissão e ser secretário é uma situação transitória. Vamos falar um pouquinho, então, da cultura numa cidade enorme como São Paulo. Deve ter uma gama muito grande, uma diversidade muito grande. A gente conversava aqui um pouquinho, o senhor me falava mais ou menos das áreas de atuação da cultura. Mas quando a gente fala em cultura, normalmente a gente associa grandes cidades, né? Então você pensa, Nova York, não sei quantos teatros, parques, etc., musicais. São Paulo, perante o Brasil, ela exerce essa liderança? Sem dúvida nenhuma. A cidade de São Paulo é hoje o lugar de maior efervescência cultural do Brasil, sob vários aspectos, né? Embora às vezes apareça muito Rio de Janeiro, mesmo Salvador, né, Recife, mas são, vamos dizer assim, ações não tão amplas como nós temos aqui em São Paulo. Em São Paulo nós temos tanto o setor público como o setor privado, com muita programação, com muita ação, inclusive, do que nós chamamos de cidadania cultural, que não é só eventos que são oferecidos para a população, mas oportunidades para que a própria população possa produzir cultura. Né? Por exemplo, na Secretaria nós temos hoje programas de fomento, né, que são apoios a projetos culturais desenvolvidos pela sociedade. Então, o fomento ao teatro, são grupos, né, de teatro, grupos de dança. Né? Temos um programa que, aliás, é projeto de lei da minha autoria, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, o VAI, que é um programa já de 12 anos, que já apoiou mais de 1.300 projetos culturais de jovens na periferia da cidade. Né? São projetos de valor relativamente pequeno, mas que dão oportunidade para aquele jovem que quer começar a se envolver com cultura em qualquer linguagem. É uma ação muito importante. E nós temos o projeto é o quê? Teatral, musical, é mais voltado pode ser de um grupo de teatro, pode ser uma banda, para, por exemplo, um apoio para fazer um festival de música e para gravar um CD, pode ser um apoio a artes visuais, por exemplo,
Tiveram projetos, por exemplo, de mosaico em escadaria na favela. Aliás, semana passada o Gilberto Bensai falou muito de um projeto que ele, na verdade, ele foi apoiado pelo VAE, né? Lá em Hermelino Matarazzo, né? Onde um grupo lá que atua com o mosaico recebeu apoio para fazer um trabalho em espaços públicos, né? Favela Nossa Senhora Aparecida. Um trabalho muito bonito. Então, são programas com todas as linguagens, hip hop, né? Audiovisual. Então, é um pequeno apoio, isso é o VAE, né? Um pequeno apoio, mas é que hoje está em torno de R$32 mil. Nós tivemos, na última edição, por volta de 1.500 inscritos para mais ou menos 230 projetos que foram aprovados. Quer dizer, a pessoa se inscreve, se ela tiver o projeto aprovado, a prefeitura ajuda com até R$32 mil. Isso, para financiar o projeto. Uhum. E isso tem sido a porta de entrada de muitos jovens na área de cultura, né? E hoje nós temos um grande, vamos dizer assim, um grande desejo, principalmente da juventude, de atuar na área de cultura, porque a cultura ela não é mais simplesmente alguma coisa que você pense como lazer, como recreação. Hoje nós temos a economia da cultura, né? Quer dizer, ou seja, cada vez mais as pessoas se profissionalizam na área da cultura. Quer dizer, a área de cultura é muito ampla. Então, a Secretaria atua, por exemplo, apoiando o audiovisual, né, através agora de uma empresa vinculada à Secretaria de Cultura, que é a SPCine, que inclusive vai ter um edital agora para televisão, para produzir material, né, para filmes e material para televisão. Seria algo similar ao Ancine, em nível federal? É mais ou menos, mas vamos dizer assim, mais amplo até que a Ancine, no sentido que ela se insere numa política cultural do município. Então, por exemplo, nós apoiamos as mostras, né, as mostras de cinema, a mostra de curta-metragem, né, o Quirofórum, a mostra de documentário, né, o Tudo é Verdade. A SPCine, por exemplo, agora tem também um edital para distribuição de filmes, né, que é um dos gargalos, né, da produção nacional. Então, inclusive esse filme agora, que eu acho que vai fazer um grande sucesso, né, Que Hora Que Ela Volta, né, na Mulher, né, com a Regina Casé, que está até eventualmente sendo indicado para o Oscar. A distribuição, tanto a produção foi apoiada pela Prefeitura, como agora a distribuição... Pela Prefeitura aqui de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, né? Uhum. E também pela Ancine, né? Mas agora, por exemplo, nós estamos apoiando também a distribuição, né? Que é muito importante, a divulgação, tudo. E a SPCine, junto com a Secretaria, com a Prefeitura, nós montamos um programa que é de criação de salas de cinema em 20 espaços diferentes da cidade, a maior parte deles em lugares onde não existe nenhuma outra sala de cinema. É um equipamento de última geração para poder dar acesso à população que normalmente não frequenta o cinema, um acesso, né, a preços populares ou até mesmo gratuito, né, para a população que não tem acesso ao cinema, para formar público, para poder, né, de alguma maneira também a gente chegar aonde a rede privada de cinemas não chega. Essa é sempre uma preocupação, secretário, quando a gente fala aqui sobre esporte, sobre cultura, sobre lazer, e eu sempre indago que o representante fala, olha, e a pessoa, porque tem muita gente que gosta de cinema, de teatro, etc., mas infelizmente não tem o poder aquisitivo para frequentar um teatro, que é caro, ou um cinema nessas salas. Aí tem salas muito caras de cinema, mas a pessoa gosta. Como o Estado, aí no caso a Prefeitura de São Paulo, ela está agindo? O senhor já deu exemplo das salas de cinemas, mas nessas outras atividades também tem algum projeto para teatro, dança? Muitas. É um número assim, eu não consigo acompanhar nem de longe toda a programação que é oferecida pela Secretaria. Porque a Secretaria tem hoje 11 teatros, inclusive o Teatro Municipal, mas outros 11 teatros municipais. Temos os centros culturais, Centro Cultural São Paulo, que tem 2 salas de cinema e 2 salas de teatro, além de área de exposição. Temos o Centro Cultural da cidade de Tiradentes, Centro Cultural da Juventude. Centro Cultural São Paulo ali na Estação da Luz? Não, na Estação Vergueiro do metrô, ali Vergueiro. Na Vergueiro. Ali junto na a 23 Estação de da Maio. Luz, acho que é do Estado, a Casa São Paulo, né? Não, ali tem a Sala São Paulo. Sala São Paulo, desculpe. Que é mais a Orquestra Sinfônica. Mas é do Estado ali. É do Estado. Uhum. E todos esses espaços, eles têm uma programação praticamente gratuita. Quando é cobrado, é preço muito baixo. E isso oferece... E temos também os eventos de rua, né? Por exemplo, a virada cultural,
né? A virada cultural esse ano foram 1.600 eventos culturais, todos gratuitos no espaço da cidade. Nós descentralizamos a virada, então tivemos, além do centro, 31 outros espaços espalhados pela cidade. Que nas anteriores era mais na região central. Era né? mais na central, agora, né, a perspectiva de descentralização ela é bastante importante. Né? Temos também o Circuito São Paulo de Cultura, que são esses teatros, centros culturais e também nos céus, a apresentação de grupos, vamos dizer assim, musicais e de teatro, assim, de excelente qualidade. Por exemplo, tivemos agora, semana passada, por exemplo, no Teatro Arthur Azevedo, Teatro Municipal da Moca, né, o Arthur Azevedo, tivemos Ângela Maria, Calbi Peixoto, Moraes Moreira, né? Temos lá, nesse mesmo teatro, o Clube do Choro, que foi inaugurado há cerca de 15 dias atrás. Temos uma programação muito extensa também lá no Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso, que fica na Cachoeirinha, né, no terminal da Cachoeirinha, um lugar muito frequentado pelos jovens. Vamos ter agora uma feira literária na cidade de Tiradentes, começa no dia 17. A cidade de Tiradentes é também um grande centro cultural da prefeitura. Né? Então, para você ter uma ideia, a Secretaria de Cultura tem por volta de 120 a 130 equipamentos, quer dizer, edifícios culturais. Além disso, temos os 46 CELs, que tem uma área de cultura também, um teatro, né, um espaço multiuso. Então, é realmente uma programação extensa que pode ser acessado pelo portal, né, SP Cultura. Né, através do SP Cultura pode-se acessar a essa programação na cidade inteira e não só da Secretaria. Embora da Secretaria esteja ali em destaque, esse portal é também um serviço que nós estamos oferecendo, permite que outros eventos que são promovidos pela cidade possam estar ali registrados. Então a pessoa entra ali, sabe o que tem gratuitamente ou a preços populares para poder então participar. Secretário, e escolas de arte envolvendo teatro para a pessoa aprender, se a pessoa tem vontade de repente de seguir a carreira de teatro, ou de música, ou de dança, tem algum projeto da Secretaria? Temos vários. O Teatro Municipal, a gente fala Teatro Municipal, o pessoal só lembra das óperas, né? Inclusive está passando uma ópera muito boa agora, Menon. Mas o Teatro Municipal tem duas escolas, que é a Escola de Música e a Escola de Bailado, né? Que são escolas de um nível bastante profissional, escolas excelentes. Nós temos por volta quase 1.800 alunos nas escolas do Teatro Municipal. Além disso, temos a EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, que é também uma escola mais para iniciação artística. Além disso, temos dois programas, que esses são programas, vamos dizer assim, não tão... porque essas escolas elas fornecem uma formação mais continuada, né? E temos dois programas, que é o vocacional e o PIA. O PIA é também voltado para a iniciação artística. E o vocacional, ele tem na área de teatro, de música, de dança, e agora esse ano foi também introduzido literatura e artes visuais. E a pessoa não paga nada nesse curso? A pessoa não paga nada, na verdade são oficinas que estão distribuídas pela cidade. São 100 equipamentos do município que têm esses programas. E para se inscrever, a pessoa vai direto vai ao equipamento e se inscreve. Então está em bibliotecas, está em CELs, está em centros culturais, em teatros. Quem está nos escutando agora, quer fazer um vocacional, por exemplo, entrar no vocacional. De teatro, de dança, de música, Aí etc. tem que ver, assim, eles começou agora em maio, né? Eu não sei... precisa ver os detalhes, ele pode entrar no meio. Datas de inscrição. Né? Mas é acesso para a população, não precisa pagar nada. Não, paga nada. Né? Isso, somando todos esses cursos, nós devemos ter hoje alguma coisa entre 8 e 10 mil pessoas participando de algum programa de formação na área de cultura. E esperamos aí agora abrir também, já está aprovado, alguns cursos na área de cursos técnicos. Né? Porque existe uma demanda muito grande, por exemplo, vamos dizer assim, cinegrafistas,
para dar um exemplo. Nós que trabalhamos nesse meio de televisão, a gente sabe, a mão de obra não é fácil de se encontrar. Pois é. São poucas pessoas com experiência na área. Quem tem já está empregado ou está circulando entre as grandes emissoras. E para as produções independentes, mesmo para TVs menores, tem a necessidade de mão de obra, de formação de mão de obra. Iluminação, né, pessoal técnico em som. Sonoplastia. Então, nós estamos trabalhando na criação de cursos técnicos, isso em conjunto com uma fundação que foi criada, que existe na prefeitura, né, que é a Fundatec, que é uma fundação que atua em várias áreas, mas uma prioridade é na área de cultura. Né? Exatamente porque, como eu falei, nós temos hoje uma economia da cultura. E para ter uma economia, nós precisamos ter gente preparada para poder trabalhar em diferentes áreas, vamos dizer assim, da cultura. Não é só... Claro que nós precisamos de atores, precisamos de músicos, mas precisamos do pessoal da retaguarda, que é muito importante. Você falou das pequenas televisões. Hoje existe uma lei da cota de tela, de produto nacional nas TVs a cabo, né? TVs pagas. Aí a tendência das produtoras independentes também, de crescerem, é importante. E parece que, inclusive, pelo que eu estou um pouco informado, né? Hoje procura-se pessoal técnico até fora do país. Exato. Né? Uruguai, Argentina, tem etc. estúdios, eu sei de estúdios de gravação e edição em Miami. O pessoal vai para lá, edita, grava, leva o material, sai mais barato, porque além de não encontrar mão de obra aqui, acaba sendo mais barato fazer lá e trazer. Então, isso eu acho que nós temos um potencial muito grande de crescimento nessa área e eu acho que a SPCine, que aí é uma empresa que porque a SPCine foi criada agora recentemente, instalada neste ano. Né? A ideia da SPCine é desenvolver toda a cadeia do audiovisual. Né? Inclusive nós vamos agora abrir um edital para elaboração de roteiros. Né? Porque uma das questões do nosso cinema, dos programas, é ter bons roteiros, bons textos. Aliás, é onde começa, né? É onde começa. Então, roteiro passando pela produção, passando pela distribuição, pela exibição, pela difusão, né? Formação de público, né? Que também é muito importante, porque nós somos um país ainda com um potencial de crescimento enorme, né? De formar um público, e a gente percebe que isso está aumentando bastante, mas ainda o Brasil tem um potencial de crescimento muito maior, as pessoas, né? Quer dizer, apreciarem e, né, conseguirem se envolver, né, com as produções culturais. A gente vê, por exemplo, exposições. Né? Também é uma área da Secretaria, né? Nós temos uma área dos museus, né? O Museu da Cidade, né? Faz parte da estrutura da Secretaria, por exemplo, a OCA, né? Lá no Ibirapuera, o Pavilhão das Culturas Brasileiras e o Museu da Cidade como um todo. Mas hoje nós temos muitos outros museus na cidade de São Paulo importantes, né? A própria Pinacoteca, a Bienal, o MASP, o Museu Afro, o MAN, o MAC. Que, infelizmente, a grande maioria da população não frequenta, ou às vezes nem sabe que existe. Né? Mas mesmo assim, né, nós temos tido exposições aí com 400 mil pessoas visitando. Muita gente. Né? Para os padrões do Brasil. Para os padrões do Brasil é muito. Claro que quando a gente pensa numa cidade como uma região metropolitana como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, 400 mil não representa grande coisa, tá certo? Representa 2% da população. Então, por isso que eu digo que é um potencial. Mesmo assim, né, tem filas dando volta no quarteirão, ali no Centro Cultural do Banco do Brasil, na Mostra do Picasso, né, na Pinacoteca, né, no MIS, né, no Museu de Imagem e Som. A gente tem visto exposições que as pessoas passam às vezes 3, 4 horas na fila para ver uma exposição. Então, a gente vê que, apesar da gente ter uma oferta relativamente grande, há ainda carência de espaços e tem um potencial de crescimento enorme, porque isso corresponde a uma parcela ainda pequena da população. Essa é a pergunta, mas o assunto desencadeia na pergunta que eu já estava pensando em fazer. O investimento público na área de cultura, percentualmente, ele está dentro de um padrão aceitável, internacional, é pouco, é muito, dá para melhorar? A gente sabe, lógico, que o país está passando por um momento muito difícil, tanto na área federal quanto estadual e municipal, mas o investimento em cultura na cidade de São Paulo? Olha, existe toda uma discussão na cultura em torno de se criar uma referência de um mínimo de 2% nas várias esferas de governo. Inclusive, isso está dentro de uma discussão nacional, dentro do Plano Nacional de Cultura. E
Eu diria que hoje está, quer dizer, hoje certamente está aquém disso. Aqui no município de São Paulo não está tão aquém, né? Nós estamos hoje por volta de 1,5% do orçamento municipal, esperamos chegar a 2%. Há uma intenção do prefeito em chegar a 2%, porque isso era uma reivindicação muito grande, né, da área cultural. Claro que as condições, né, quando as condições apertam, né, obviamente uma das primeiras mais coisas que também se corta é isso, né? Mas não está sendo cortado. Aí nós temos que, né, realmente, o prefeito Fernando Haddad é um grande incentivador da área de cultura, né? Inclusive, muitas iniciativas nossas ele tem apoiado com muito afinco, por exemplo, as salas de cinema, a criação do Clube do Choro, para dar alguns exemplos, né? A criação de uma política para a música. O prefeito, inclusive, liga falando assim, quando é que sai? Né? Tá preocupado, acompanhando. Então, eu tenho expectativa de chegar em 2% aí no ano que vem. Vamos ver se nós conseguimos chegar. Vamos dizer assim, não é pouco, certo, para a demanda, mas nós temos que olhar assim o leque de necessidades que o município tem. No caso do município de São Paulo, 13% vai para o pagamento da dívida, que é um ônus aí que nós 13% do orçamento 13%. Nem se vê a cor do dinheiro. Outros 4%, e isso pode piorar dependendo das decisões aí da Justiça, vai para o pagamento precatório. Então, de 100 nós já tiramos 17. Depois nós temos as receitas vinculadas da educação e da saúde. Que é o dinheiro carimbado, tem que ir para lá. Tem que ir para lá. Isso aí no município de São Paulo é 31 mais 16. E na verdade é mais que 16 a saúde. Nós já consumimos aí mais outros, praticamente quase outros 50%. Aí nós temos algumas despesas de custeio que são obrigatórias. Parece que eu estou falando contra a minha área, né? Mas estou fazendo aqui o advogado do diabo. Mas é a realidade administrativa. Né? Orçamento, coleta do despesa, lixo. Receita coleta do lixo é 2 bilhões por ano. Né? É um número muito importante. Coleta de lixo. Ela vai deixar a cidade sem coleta? Não, nós temos subsídio de transporte coletivo. Né? Por exemplo, o prefeito, depois de toda essa movimentação, mobilização da juventude em torno da questão da passagem de ônibus, hoje nós temos todo estudante de escola pública, né? Juventude de uma maneira geral, hoje tem o passe livre nos ônibus. Né? Idosos com mais, que não são idosos, vamos falar português porque eu já tenho 60 anos, mas idosos com mais de 60 anos não pagam bilhete de ônibus. Né? E sem contar a própria necessidade de subsídio do sistema. Então tem um subsídio ao transporte coletivo. Então tem a área da ciência social, que é uma área importante. Nós temos todas as outras áreas da prefeitura. Então, né, eu acho que nós chegamos a 2% aqui no município, é importante. O que eu vejo, e aí eu acho que é uma questão, é uma reflexão que nós temos que fazer em termos de políticas públicas no país como um todo, é buscar maior sinergia entre as áreas. Né? A gente evoluiu para uma fragmentação da administração pública que às vezes acaba gerando deseconomias. A pessoa só olha para o quintal dela. Né? Para o quintal dela. Então, por exemplo, o vínculo de educação com cultura, né, ela é muito importante. Ela é muito importante. Quer dizer, nós podemos dar melhor aproveitamento aos nossos equipamentos, ao invés de construir novos equipamentos, utilizar os equipamentos que nós já temos. Né? Podemos perfeitamente envolver mais uma formação cultural dentro das escolas, certo? Quer dizer, fazer isso parte do cotidiano da educação. Nós podemos desenvolver muitas atividades de cultura, por exemplo, em sinergia com a saúde, né? Porque a gente sabe que, bom, eu sempre digo o seguinte, se eu tivesse 5% da saúde, talvez a população ficasse menos doente, certo? Porque, efetivamente, as pessoas, quando elas... a autoestima é muito importante para as pessoas, inclusive essa fase prevenirem doenças, depressão, ficar trancado em casa. E a cultura, quer dizer, falou assim, um curso de teatro, que não é bem um curso, quer dizer, uma oficina de teatro. Uma oficina de teatro que gera sociabilidade. O potencial dela, né? Nós podemos ter aí um programa que envolva, né, a população, que vai resolver de uma maneira muito melhor do que colocar essa pessoa num tratamento psicológico ou, né, fornecer remédio, etc. A cultura pode ter um papel, né, muito importante, né, e também uma outra coisa que não é cultura no sentido que nós estamos falando aqui, mas é uma cultura urbana. Então, por exemplo,
Agora está se discutindo muito a questão da mobilidade, né? Isso realmente está sendo uma das críticas mais contundentes à Prefeitura de São Paulo. Problemas aí de ciclofaixa, ciclovia, redução de velocidade. É um assunto que o prefeito vai ter que uma hora realmente sentar para conversar, porque a população não está gostando. A realidade é essa. A grande maioria da população não gosta. Mas eu acho que aí tem uma questão de mudança cultural. Porque veja bem, as pessoas ficam no carro, né, tensas, no congestionamento, aí sai do congestionamento, aceleram a 80 por hora, tá certo? Com risco de provocar um acidente ou atropelamento, tá certo? Aí chegam em casa, entram na garagem, aí pega e vai fazer uma esteira ou uma bicicleta na academia ou para relaxar, né? Quando ela poderia perfeitamente andar nas nossas calçadas, ou pegar uma bicicleta, ou entrar dentro de um ônibus. E, por exemplo, agora na licitação dos ônibus, nós vamos ter Wi-Fi dentro do ônibus, poder, ao longo do percurso, estar vendo um programa de televisão, estar lendo um jornal, fazendo qualquer atividade de cultura, assistindo um filme. Quer dizer, então, veja, isso significa uma mudança cultural, né? E que nós discutimos muito no plano diretor, a necessidade de haver uma mudança de cultura urbana, né? Onde a gente possa ter uma cidade com mais convivência, com menos tensão, menos conflito, menos atropelamento. Quer dizer, eu tenho uma crítica à questão das velocidades, mas temos que olhar que 900 pessoas morrem atropeladas por ano na cidade de São Paulo. É um número, né, que alguns países, algumas guerras civis geram esse número. Mas em via expressa, pelo menos no exterior, aí, nos países que a gente conhece, eu particularmente não conheço nenhuma cidade no mundo que tenha uma via expressa com velocidade de 50 km por hora, ou de 60. Realmente é uma coisa que acho que precisa ser rediscutida. Ou a população participar mais, as partes envolvidas, porque eu acho que onde está se errando aí, está reclamando sobre nesse tema, eu acho que está talvez se errando um pouco na falta de um maior diálogo, um modo de discussão. Exato. Não, né? Eu cheguei a falar isso com vários secretários. Acho que foi uma medida feita assim, meio usando o português aí, goela abaixo, quando deveria ter uma participação maior da sociedade. E talvez essa participação as pessoas se conscientizassem. Exatamente. Pode até ser que concordariam, sugeririam outras alternativas também. Vamos um pouquinho mais rápido aqui, um pouco mais devagar aqui. Mas eu acho que foi uma coisa assim meio feita assim, vai ser desse jeito e temos que implantar. Acho que em algum momento vai ter que se rediscutir. Eu acho que a discussão pública, em qualquer política pública, a discussão e o debate. No plano diretor, né, que eu tive a oportunidade de ser o relator na Câmara Municipal, nós promovemos no total 63, 64 audiências públicas, né? Fora a participação virtual, que era aberta no site, fora reuniões específicas com grupos que nos procuravam para fazer discussões. E nós conseguimos, a partir do projeto original, que foi enviado pela Prefeitura, incorporar reivindicações, buscar também uma solução técnica, né? Porque às vezes a população vem com uma proposta, mas essa proposta precisa ser lapidada, né, por uma solução técnica que respondendo às expectativas que tinham no projeto original, mas ao mesmo tempo respondendo à comunidade. E nós fomos construindo, então, um consenso em vários temas, na questão da habitação, na questão do meio ambiente, na questão da própria cultura, que tem algumas propostas de cultura no plano diretor importantes, né, que vieram desse debate. E o debate é muito... eu sou meio suspeito para dizer, porque eu comecei minha carreira profissional na área de arquitetura, eu trabalhei muito com habitação popular, e já desde o início eu defendo muito a participação do usuário na discussão dos projetos. Mas tem que ser em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque o usuário final é o contribuinte, é o cidadão. E muitas vezes o cidadão, ou o movimento, ou a associação, ou alguma organização, ela tem uma certa experiência naquela área e às vezes ela traz questões importantes que podem aperfeiçoar. O que eu estava aqui. Eu acho que deixou de se escutar muita gente que poderia colaborar com o assunto. Não, independente da posição ser certa ou errada, acho que muita gente que poderia colaborar deixou de ser escutada. Mas, secretário, nosso tempo já está se esgotando. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor, ter aceito o nosso convite. Queria deixar à disposição alguma pergunta que eu não fiz, algum tema, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade.
Olha, eu queria agradecer a oportunidade, acho que é muito importante dialogar com o espectador, estando no poder público. Acho que esse diálogo que estamos falando hoje, é claro que existe um diálogo que pode ser feito através de o diálogo chamado presencial, né? Mas também existe hoje o debate visual, o debate virtual, né? Através das redes sociais, através das televisões. As televisões exercem hoje um papel muito importante, né, na comunicação social e no diálogo e na interlocução com a sociedade. Então, agradeço a oportunidade e estou à disposição para estar aí outras vezes e convido, né, todos os espectadores para acompanhar a nossa programação da Secretaria de Cultura, né, através do SP Cultura e procurar nossos equipamentos, né, que são equipamentos que estão abertos para que a população de São Paulo possa ter oportunidade de ter acesso à cultura, que, aliás, é um direito social hoje cada vez mais, né, reconhecido pelo Estado. Secretário, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.